Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer o pré-jogo do Fluminense no Mineirão contra o Cruzeiro. Um Mineirão com gramado devastado por um show, sei lá do que, sei lá de quem, acho que foi sertanejo, uma porcaria dessa. Mas enfim, um gramado devastado, onde o Fluminense jogará contra o Cruzeiro, né, buscando a reabilitação dos dois últimos maus resultados, a derrota para o Fortaleza e o empate contra o minúsculo Pinóquio da Gama. É sobre isso o vídeo de hoje. Antes, obviamente, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, aperta gostoso o badalo do Alê para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha esse vídeo com outros tricolores e comenta aqui qual o seu palpite. Quanto vai ser? De quanto o Fluminense vai ganhar do Cruzeiro nessa quarta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão, no devastado gramado do Mineirão? Beleza? Então vamos lá, começando com estatísticas, né? O Fluminense e Cruzeiro já se enfrentaram 85 vezes, sendo 37 vitórias do Fluminense, 22 empates e 26 vitórias do Clube Mineiro. O Fluminense fez 134 gols e sofreu 115. O Cruzeiro não vence o Fluminense desde 2018. Em 2018, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro no Mineirão por 2-1 com a arbitragem do senhor Rafael Trace. De lá para cá foram 6 jogos, né, onde o Fluminense conseguiu 3 vitórias e foram 3 empates. O Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram no ano passado pela Copa do Brasil, mas por Campeonato Brasileiro não se enfrentam desde 2019, né, quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, ficou lá 20, 21, né, 22 e poderia ter ficado 23 também, mas subiu, né, e teremos novamente um encontro contra os azuis, contra as Marias, como dizem lá em Minas Gerais, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 2 desfalques garantidos, né? Samuel Xavier tem um edema na coxa e nem viajou para Belo Horizonte, fica no Rio de Janeiro fazendo o tratamento, e Guga será o titular natural, né? A substituição óbvia, né? Quando o Samuel Xavier se contunde ou fica suspenso e não pode jogar. O outro desfalque não é no time titular, é o John Kennedy, que levou o 3º cartão amarelo contra o Pinóquio da Gama no último domingo no Maracanã. Aliás, é preciso que o John Kennedy, que é um jogadoraço, tá? Ele precisa entender, né, que a marcação ela não precisa ser no corpo do adversário, que ele como atacante ele tem mais a função de ganhar a posição, de cercar e fazer o atacante tocar para trás, né? Não deixar que o ataque evolua, né? Esse contato, essa tentativa de antecipação, essa tentativa de corte, né, precisa ser treinada. Ele precisa aprimorar isso ou fazer, né, o famoso cerca, né, para que o adversário tenha que tocar a bola para trás, porque foram 3 cartões amarelos, né, em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso para um atacante é muita coisa. O jogo amanhã é às 9h30 da noite, tem transmissão da Rede Globo, né? E isso muitos tricolores já ficam meio apavorados, né? Mas é um jogo onde o Fluminense é amplamente favorito. O Cruzeiro tem jogado com muita vontade, é um elenco mediano com um monte de refúgio, mas o Vasco também é um elenco com refugos, né? Pedro Raul, né, entre outros jogadores, o Alex Teixeira, que voltou lá da Ucrânia, e enfim, não chega a ser um refúgio, né? É quase um refugiado, mas o Cruzeiro, o fato é que é um time com muito refúgio. Acho que os piores times em termos de refúgio de outros clubes são os times mineiros, né? O Atlético Mineiro mostrou contra o Botafogo uma pobreza de futebol absurda, né? E o Cruzeiro, apesar de jogar com muita vontade, divide uma vitória contra o fraquíssimo Santos, talvez o Santos mais fraco que eu vi na minha vida, que eu acompanho futebol já há mais de 40 anos. O Cruzeiro conseguiu vencer por 2-1, mas o Fluminense é sim favorito, pelo elenco que tem, né, e pelo que vem jogando de futebol. Mesmo com um resultado ruim, que foi empate diante do Pinóquio da Gama, o Fluminense jogou uma partida muito boa no segundo tempo e bem razoável no primeiro tempo. Não foi uma partida ruim no primeiro tempo. Teve, obviamente, a falha com menos de 1 minuto, a falha do Fábio, mas que isso em nada diminui o que o Fábio tem feito. Ele é ruim com os pés, melhorou muito, diga-se de passagem, mas cometeu um erro que gerou o gol do Pedro Raul, né? E depois o Fluminense amassou no primeiro tempo, e aí no segundo tempo então nem se fala, né? O Vasco ficou entrincheirado, botou um ônibus, né, Cruz Maltino,
na entrada da área, ou dentro da área, né? E o Fluminense tentou de todas as formas. O Léo Jardim foi o grande nome do jogo, fazendo defesas espetaculares, como na cabeçada do Ganso, como no chute do Nino, que ainda bateu no travessão. E não seria nenhum absurdo se o Fluminense tivesse feito 3, 4, 5 gols naquele jogo, porque teve volume de jogo para isso. O problema é que parte da nossa torcida parece que espera, né, uma não vitória, mesmo que jogando bem, né, para fazer as mesmas críticas babacas de sempre, as mesmas críticas imbecis de sempre. Porque uma coisa é você fazer uma crítica pontual a alguma coisa, por exemplo, né, alguém dizer eu não gosto dessa saída tocada porque o Fábio não sabe jogar com os pés e tal, né? Beleza, isso é uma crítica, né, que é uma opinião da pessoa que diz que não gosta desse tipo de jogada. A outra coisa é dizer que o esquema do Diniz é uma merda, que o Diniz é um merda porque empatou um jogo onde o Fluminense amassou o adversário. Aí já passa para desonestidade intelectual, e isso a gente tem alguns, aliás, alguns só não, vários dentro da nossa torcida. Mas nem essas pessoas, e muito menos o Cruzeiro, serão capazes de impedir a vitória do Fluminense nessa quarta-feira, 21h30, no Mineirão. O Fluminense vai partir para os 10 pontos, vai se aproximar do elefante, que ainda está lá na Copa da Árvore, ainda não caiu, né, que é o Botafogo, que ninguém sabe como é que chegou na liderança, mas vai cair de lá, né, e aí a briga com o Palmeiras, que já tem 10 pontos, né? Pega um Grêmio sem Luiz Soares, deve chegar aos 13, e aí vai ficar aquela briga de gato e rato até o final do campeonato, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e saudações tricolores.